Imagine uma piada tão afiada que corta como navalha e deixa no ar o silêncio constrangedor de quem não quer rir, mas precisa. Foi assim que tudo começou. Danilo Gentili, diante das câmeras, soltou uma frase aparentemente inocente. O orçamento secreto cabe mesmo num pacote de viagem? Ou só na mala de quem não presta contas? A plateia riu, o estúdio vibrou, mas em Brasília, alguém engoliu seco. Porque não era só uma piada. Era um estilhaço de verdade disfarçado de risada. E ele sabia exatamente o alvo. Em horas, o vídeo viralizou. Milhões compartilhavam, mas outros torciam o nariz. Isso não é humor, é desinformação. Gritavam perfis cheios de bandeirinhas oficiais. Danilo, é claro, postou um stories. Quando a piada dói mais que a denúncia, o problema nunca foi o humorista. E então, veio o convite. Debata comigo, disse Janja, sorriso de cetim. Vamos discutir o papel da comédia na democracia. Só que todo mundo sabia. Aquela live não era debate, era uma armadilha. E Danilo mal podia esperar para cair direito na boca do lobo. Será que um humorista pode mesmo derrubar narrativas só com ironia? A resposta começa aqui. O convite chegou como um presente embrulhado em veneno. Danilo, que tal uma conversa franca sobre humor e responsabilidade social? A mensagem de Janja pingava doçura, mas o convite tinha gosto de isca. Nas redes, os apoiadores do governo já comemoravam. Agora ele cai sozinho no debate. Estrategistas de gabinete esfregavam as mãos. Tinham um plano infalível. Transformariam o humorista num vilão, um inimigo do diálogo. E sairiam como os guardiões da moral. Enquanto isso, nos bastidores, Danilo lia o texto pela terceira vez e soltou uma risada seca. Pelo menos são honestos. No desespero, seus assessores alertavam. Cuidado, é cilada. Ela vai tentar te colocar como o radical, o desequilibrado. Mas ele já sabia. Não era a primeira vez que o poder tentava silenciá-lo. Só que dessa vez, estavam subestimando uma arma que não controlavam, o riso. Enquanto a equipe de Janja ensaiava dados oficiais e jargões de empatia, ele revisava apenas uma coisa: o histórico de frases dela que já haviam virado piada sem ele precisar inventar nada. No dia marcado, as redes fervilhavam. Vai encarar ou vai correr? Provocavam os aliados do governo. Só não chora quando ela te esmagar com fatos. Danilo respondeu com um tweet: fatos eu gosto. Já a discurso decorado da Sono, o público online se dividia. Alguns torciam por Janja, mas a maioria só queria ver o circo pegar fogo. Afinal, quem nunca sonhou em ver um palhaço derrubar uma general sem usar nada além de uma piada? Quando as câmeras ligaram, os dois sorriam. Um de canivete no bolso, o outro de espada embaixo do tapete. E você? Já sabe quem estava armadilhando quem? Enquanto os holofotes se ajeitavam, dois mundos se preparavam para a mesma batalha, mas com armas completamente diferentes. Nos escritórios luxuosos, Janja e sua equipe afiavam argumentos irrefutáveis. Eram pilhas de relatórios, gráficos coloridos e palavras como democracia participativa e responsabilidade social. Tudo meticulosamente ensaiado para parecer incontestável. Um assessor sussurrou: ele vai tentar te provocar. Não caia no jogo. Mantenha a pose de quem está acima da baixaria. Ela assentiu, confiante. Afinal, como um humorista venceria um debate de fatos e dados? Do outro lado, o cenário era oposto. Danilo não abria planilhas, abria o Twitter. Rolava a timeline, parando em cada post polêmico de Janja e seus aliados. Olha essa pérola aqui, murmurava, salvando um print. Seu estudo era achar o ponto onde a seriedade deles se tornava, sem querer, cômica. Enquanto Janja decorava números, ele treinava o timing perfeito para uma pausa dramática antes da piada. Eles vêm para me enterrar com discurso. Eu vou plantar uma árvore de risos em cima do caixão deles. Nas redes, o pré-debate era um campo minado. Influenciadores pró-governo postavam: hoje a comédia vai ter que encarar a realidade. Fãs de Danilo contra-atacavam: realidade é o que político não aguenta ouvir sem chorar no Twitter. O público, mesmo sem saber, já estava dividido. Não entre esquerda e direita, mas entre quem acreditava que a política era um sermão intocável e quem sabia que, às vezes, a verdade só entra na cabeça das pessoas se vier com um
sorriso. Minutos antes da live começar, Danilo olhou para o assistente. Cadê minha caneca de café? O rapaz entregou, nervoso. Estampada nela. Sou comediante. Minha arma é o óbvio. Ele tomou um gole, olhou para a câmera e sussurrou só para si mesmo. Vamos ver quem ri por último. Você já decidiu de que lado estaria? Porque em alguns segundos não vai ter mais volta. As câmeras ligaram e Janja surgiu na tela com um sorriso que não chegava aos olhos. Danilo, que honra debater com você. Vamos conversar sobre como o humor pode, ou não, servir à democracia. A frase soava como um convite, mas o subtexto era claro. Mostre que você é só um palhaço irresponsável. Danilo inclinou a cabeça, fingindo ponderar. Democracia é quando a gente pode rir de tudo, ou só do que vocês deixam. A plateia virtual explodiu em comentários, alguns indignados. Isso não é debate, é provocação. Outros já rindo antes mesmo da piada terminar. Janja não piscou. Humor é importante, claro, mas e quando vira arma para desinformar? Ela citou dados, estudos, falou em responsabilidade social como quem recita um mantra. Tudo calculado para parecer inatacável. Danilo deixou ela terminar, deu uma pausa dramática e então... Janja, você já riu de alguma piada sua? O silêncio que seguiu foi mais revelador que qualquer resposta. A tela dividida mostrava os dois lados da moeda. Ela, rígida, tentando controlar o roteiro. Ele, relaxado, sabendo que o imprevisível era seu território. Ela recuperou o fôlego. Não estamos aqui para falar de mim, mas do seu papel como formador de opinião. Ah, então posso formar opinião. Que alívio. Pensei que só político podia. Aliás, sobre formar coisas. Quando vocês vão formar um governo que caiba no orçamento? Os números de visualizações da live dispararam. O que deveria ser um interrogatório estava virando um espetáculo. E Janja percebeu, tarde demais, que o chão do debate não era mais o dela. Janja apertou os dedos sobre a mesa, quase imperceptivelmente. Seu sorriso agora era mais tenso, os olhos estreitos como quem mira um alvo. Danilo, vamos ao ponto. Você acha mesmo correto banalizar questões sérias com piadas? A voz dela mantinha um tom suave, mas a intenção era clara. Empurrá-lo para o cantinho do irresponsável que não leva nada a sério. Danilo deixou a pergunta pairar no ar por um segundo. Janja, me diz uma coisa. Ele inclinou-se para a frente. O que é mais banal? Eu fazendo uma piada sobre corrupção ou um político corrupto rindo da nossa cara enquanto desvia verba? A plateia online enlouqueceu. Os emojis de risada se multiplicavam, enquanto os apoiadores de Janja disparavam. Isso não é argumento. Ela respirou fundo. Você distorce. Estamos falando de usar humor para atacar instituições democráticas. Piada não derruba a instituição, Janja. Ele encarou a câmera, mas mostra quais já estavam podres por dentro. A frase ecoou como um tiro. Nos Trending Topics, #podres por dentro já começava a circular. Janja, agora visivelmente irritada, citou números oficiais, falou em transparência, tentou desesperadamente voltar ao terreno seguro dos discursos ensaiados. Até que Danilo cortou. Se dados resolvessem, ninguém roubava, só prestava conta. A live explodiu. Moderadores não conseguiam acompanhar os comentários. E em algum lugar no Brasil, um editor de memes já salvava o corte com a legenda. E foi assim que Janja virou punchline. O estúdio virtual parecia ter parado no ar. Janja, com os dedos crispados na mesa, deixou escapar o que nenhum estrategista previra. Você não tem limites! A frase saiu carregada de raiva e foi tudo o que Danilo precisava. Ele sorriu, lento, como quem encontra a peça que faltava no quebra-cabeça. Janja, deixa eu te contar um segredo. Inclinou-se para a câmera, baixando a voz como se compartilhasse uma confidência com milhões. Limite é o que político não tem na conta bancária, nos gastos com o cartão corporativo, nas passagens de primeira classe. Por um segundo, até os haters pararam de digitar. A tela da live mostrava Janja congelada, os olhos piscando rápido, não de raiva, mas de reconhecimento. Ela não estava sendo atacada, estava sendo traduzida, e isso era pior. Danilo não esperou a resposta. Você tá braba porque minhas piadas têm CPF, RG e comprovante de residência nos seus arquivos sigilosos, não é? A plateia virtual entrou em colapso. Memes da cara de Janja com a legenda "Quando a piada vem com nota fiscal" já circulavam antes mesmo do próximo bloco. Janja tentou um último contra-ataque, citando respeito às instituições, mas a magia do roteiro havia se quebrado.
Até seus apoiadores nos comentários pareciam desorientados. Enquanto isso, Danilo fazia o impensável: rir do próprio veneno. Relaxa, Janja. Piada não dá impeachment. Pausa dramática. Mas dá vontade. A live que deveria destruí-lo agora tinha seu rosto estampado em prints com a legenda: o dia em que o palhaço virou o espelho. E o mais perigoso? Ele nem precisara levantar a voz. Você já riu de algo que depois percebeu que era sério? Essa live vai mudar como você vê o humor. Comenta aí. A tela dividida agora mostrava dois universos em colisão. De um lado, Janja engolia seco, os dedos tamborilando sobre a mesa num ritmo nervoso. Do outro, Danilo observava com a calma de quem já viu esse filme e sabe o final. Janja, você tá bem? Parece que engoliu um relatório sigiloso e ele não desceu. A piada soou quase como um socorro, mas era tarde. Ela tentou citar números, mas a voz falhou. Segundo dados uma pausa longa demais, do Ministério, há uma distorção na sua narrativa? Os comentários dispararam. Dados? Cadê? Tá lendo ou inventando? Danilo não precisou atacar. Bastou erguer uma sobrancelha e deixar o silêncio fazer o trabalho. Janja olhou para algum ponto fora da câmera, provavelmente buscando ajuda nos assessores. Seus lábios se moveram sem som, como se repetisse um mantra ensaiado. Mas a magia havia se quebrado. Quando finalmente falou, a voz saiu mais aguda que o normal. Isso aqui não é stand-up, é um debate sério. Danilo nem sorriu. Tá certo. Então vamos ser sérios. Qual foi mesmo o valor da sua última viagem internacional? A expressão dela congelou. Não era raiva, era pânico. O mesmo pânico de quem percebe que, em vez de desmascarar o humorista, tinha sido escaneada e o público assistia em tempo real. Nos bastidores, alguém gritou "corta", mas as câmeras ainda rolavam e a internet, é claro, já fazia seu trabalho. 1x1 Janja, live que virou autorretrato e quando o deboche vira documento. Você já viu alguém perder o controle assim ao vivo? É a piada que dói ou a verdade que não tem réplica? A live mal havia terminado e já era história. Enquanto a equipe de Janja corria para deletar reposts e emitir notas de contexto necessário, Danilo postou uma foto no Instagram. Um palhaço de nariz vermelho segurando um espelho virado para um castelo de cartas. A legenda? Alguém avisa que espelho não é arma letal? Ou é? Nas redes, a batalha já não era mais sobre política, era sobre quem fazia o melhor meme com os cortes da live. Um vídeo de Janja dizendo "isso não é stand-up", editado com risadas de sitcom, viralizou. Já o momento em que Danilo perguntou "você já riu de alguma piada sua?", virou sticker, camiseta e até ringtone. Janja tentou um último movimento. "Exijo retratação pelas piadas de mau gosto." Danilo respondeu com um stories, mostrando o dicionário aberto na palavra hipocrisia. Nem precisou legendar. Seus seguidores fizeram o resto. Em 24 horas, #RetrataIssoAqui virou trending topic com montagens dos maiores escândalos não explicados do governo. Enquanto analistas políticos debatiam o que deu errado, o público já tinha o veredito. Danilo não venceu por ser o mais inteligente, mas por ser o mais autêntico. Ele transformara uma armadilha midiática em carnaval digital. E no Brasil, quando o povão começa a cantar a própria versão da história, nem o poder mais blindado segura a música. Daqui a 10 anos, vão lembrar dessa live como o dia em que um palhaço ensinou ao poder. Contra o riso, não há discurso que resista. Concorda? Algumas batalhas não terminam quando as câmeras se apagam. Elas ecoam. Nos dias seguintes, a live não era mais um debate, mas um símbolo. Danilo não se tornou um herói político, nem um mártir da liberdade de expressão. Tornou-se algo mais perigoso. Um espelho ambulante. Sua frase, "piada não derruba governo, mas mostra quem merecia cair", pintou muros, virou bio de perfil, foi gritado em protestos. E Janja descobriu da pior forma que nenhum assessor de imprensa apaga o riso de um país. Anos depois, universidades estudariam aquele embate em cursos de comunicação. Caso 247, quando o humor desmontou o roteiro do poder. Já nas ruas, o legado era mais orgânico. Qualquer político que tentasse fazer uma Janja
era recebido com vaias e memes antes mesmo de abrir a boca. O riso virara a vacina contra discursos vazios. Danilo nunca gravou um "Vejam como eu venci". Postou só uma foto. O palhaço do Instagram agora segurava não um espelho, mas um megafone, com a legenda: "Quem tem medo de verdade é quem nunca ouviu o próprio eco". E assim, Entre Estrelas e Histórias, encerra mais um encontro onde o fraco venceu sem poder. Só com a arma mais antiga da humanidade, uma gargalhada que ninguém conseguiu calar. E você? Já usou o humor para dizer o que não podia? Comenta aqui qual seria a sua piada para derrubar um falso moralista. Não esqueça de seguir Entre Estrelas e Histórias, onde as melhores batalhas não são de espadas, mas de ideias. E umas risadas traiçoeiras. Pressione esse sininho, porque a próxima história pode ser sobre quem riu por último.